Questão 7, ESA 2021, diz o seguinte: observe o paralelepípedo reto retângulo da figura abaixo. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Na primeira afirmativa, ele vai falar o quê? As retas C e D e C e G são ortogonais entre si. Então, vamos identificar. As retas C e D, então tá aqui, me desculpa. Então tá aqui uma reta CD. Eu vou até alongar um pouquinho a nossa reta, tá bom? E ele fala também a CG. Então, tá aqui as nossas duas retas aqui. E aí ele fala que elas são ortogonais entre si. Vou até desenhar aqui que provavelmente ela faz, sim, um ângulo de 90, faz, né? Já que ele afirma, né, que a nossa figura é um reto retângulo. Só que agora eu te chamo a atenção. O que são retas ortogonais? Retas ortogonais são retas, primeiro, elas não têm ponto comum. Então, olha só, eu já tenho um ponto comum aqui. As retas ortogonais, elas não têm ponto em comum, mas suas projeções formam um ângulo de 90 graus. Então, para que um exemplo aqui clássico do que seria uma reta ortogonal, seria se eu pegasse essa reta aqui, ó, BF. Repare uma coisa, ela não tem ponto comum com a reta CD, tá vendo? Mas a projeção dela, que pode ser justamente essa projeção aqui, CG, ela forma um ângulo de 90 graus com essa outra reta aqui. Isso faz dela ser, sim, uma reta ortogonal. Nesse caso, então, eu já estou anulando aqui, então, a minha letra A. Tá bom? Então, vamos, então, analisar a letra B. A reta CF, vamos analisar aqui a reta CF, tá bem aqui a reta CF, né? É paralela ao plano ADH. Então, vamos pegar aqui o plano AD, né? H está aqui. Então, aqui nós temos um plano. Provavelmente, ele se refere a este plano aqui. E o que diz a nossa ideia de retas paralelas? Retas paralelas são retas que estão no mesmo plano e não tem ponto em comum. Mas ele está falando sobre reta e plano, né? Então, nesse caso, a nossa reta, ela não tem nenhum ponto em comum com esse plano aqui. Então, de fato, ela vai ficar paralela a esse ponto. Então, já achamos a nossa resposta correta. Mas vamos continuar. As retas AC, então vou apagar aqui, para não embaralhar aqui a nossa vida, né? As retas AC, vou colocar a minha reta AC bem aqui. E HF, então tá aqui a minha reta HF, H está aqui e o F está aqui. Ponto. São paralelas entre si. Então, que agora, eu inclusive acabei de falar, né? Acabei de falar nessa outra questão aqui, referindo-se à letra A. Então, repare uma coisa, a reta AC, ela pertence, vou até desenhar aqui de outra cor, ó, ela pertence a esse plano aqui, ó. Eu estou pintando de verde aqui, ó. E essa reta HF, vou fazer agora aqui de preto, ela pertence a esse plano aqui, ó. Tá reparando? Elas estão em planos diferentes. E para que as retas sejam paralelas, é necessário que elas sejam do mesmo plano e não tenham pontos em comum. Então, o que elimina essa questão é o fato de que elas não estão no mesmo plano. Então, elas não podem ser retas paralelas. Um exemplo clássico de retas paralelas é a linha do trem, tudo bem? Elas estão no mesmo plano e não tem ponto em comum. Beleza? Então, vou apagar aqui. Vamos continuar analisando a nossa próxima questão. A nossa próxima é o seguinte: a reta AB. Então, aqui é a nossa reta AB. Vou lugar ela um pouquinho mais. Pronto. É perpendicular ao plano EFG. EFG. Então tá aqui, provavelmente estamos nos referindo a esse plano aqui. Eu vou tentar colocar ele aqui até de outra cor. Bom, você pode reparar que essa reta aqui não tem nenhum ponto em comum. E uma das coisas que caracteriza o fato de ser perpendicular é o fato de formar um ângulo de 90 graus.
não forma nem um ponto, não tem nenhum ponto em comum, né? Então, ou seja, para que essa minha reta ela fosse perpendicular a esse plano, ela teria que tocar em um ponto. Então, ou seja, eu posso pegar aqui, como se fosse essa reta aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Supondo que aqui ela toca, né? E aqui ela continua para baixo, né? No meu plano, a gente faz até esses tracinhos assim, né? Ah, simbolizar de que ela tocou e ela continua e ela teria um único ponto aqui. Então aí sim, essa reta ela é perpendicular a esse plano. Essa reta aqui não. Ela entra justamente na que a gente marcou a resposta correta. Ela está paralela a esse plano aqui, tudo bem? Então, vamos continuar analisando a nossa última opção. Nossa última opção diz o seguinte: as retas BF, então vamos ver aqui, ó, BF está aqui, pensando aqui, ó, a reta BF e a reta DH. DH, tá aqui a reta DH. Duas retas aqui. São perpendiculares entre si. Então, novamente, ou seja, para que elas fossem perpendiculares, elas teriam que ter um ponto em comum, um único, né? Perdão, e esse ponto ser 90 graus, porque se não for 90 graus, elas são concorrentes, né? Então, assim, um exemplo que elas poderiam ser perpendiculares é essa reta aqui, ó, olha lá, que a gente acabou de ver bem no início. Essa reta aqui, ela é uma reta perpendicular, ela está tocando e forma um ângulo de 90 graus. Essas duas retas aqui, inclusive dependendo do plano, eu posso forçar um plano aqui para as duas, elas ficariam até paralelas entre si. Mas, no momento, são duas retas quaisquer pertencentes a planos distintos que não tem plano, não tem ponto comum, tudo bem? Então, mas o que importa é que elas não são perpendiculares entre si, confirmando então aqui nossa resposta letra B.